Se você está planejando uma viagem para o Ceará ou quer saber o quanto custa curtir esse paraíso sem estourar orçamento, esse vídeo é para você. Aqui no Fecha Conta eu te mostro na real todos os gastos da nossa viagem e nada fica de fora. Mas será que essa viagem saiu mais barata do que a gente esperava? Ou será que teve surpresa no final? Fica comigo que eu te conto tudo. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Bruna Nascimento, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Fecha Conta. Para você que não sabe, esse quadro vem ao final de cada série de viagens, mostrando para você exatamente todos os gastos que eu tive, centavo por centavo. Em alguns momentos, o Fecha Conta é com gasto para uma pessoa e em outros momentos, como hoje, eu vou somar os gastos para duas pessoas. Que hoje nós estamos fazendo Fecha Conta sobre o Ceará e nessa viagem eu fui com meu esposo e você deve levar em consideração também que o período que nós ficamos no Ceará foi de 25/12 a 2/1. Então foi um período de festas, nós passamos o Réveillon lá. Os valores podem estar um pouco acima da média, mas ainda assim te garanto que ficou muito em conta pelo período que nós passamos. E eu posso te dizer, obviamente, que em momentos de baixa temporada você vai encontrar um valor ainda melhor. Bom, quanto ao quadro Fecha Conta, nós somamos os valores de hospedagem, alimentação, transporte, gastos extras, compra de passagens e estacionamento do aeroporto. Lembrando que a esses valores eu não somo o gasto de combustível da minha residência até o aeroporto, porque isso é irrelevante. Você pode gastar menos ou mais do que eu, então não interfere no total da nossa conta, tá? Começando então por hospedagem, eu fiquei hospedada na praia de Iracema. Foram 8 diárias de um estúdio por R$ 2.283,92. O estúdio ficava aproximadamente 15 minutos a pé de fato da praia, mas também muito próximo a outros pontos turísticos como o Mercado Central de Fortaleza. O anfitrião era muito solícito, um estúdio novo, de móveis planejados, muito bem organizado. Então eu super recomendo para você e vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conferir. Quanto à hospedagem, a gente contratou ela em maio de 2024 e a nossa viagem foi somente em dezembro. Então, se você está indo passar o Réveillon no Nordeste, saiba que, obviamente, por ser litoral, por ser o Nordeste, um dos locais mais procurados aí no Brasil para esse período também de festas, ficou muito em conta o valor que a gente pagou, até pela contratação com antecedência. Se você deixar para contratar mais próximo da sua viagem, obviamente que os valores podem até dobrar ou triplicar, dependendo do caso. Então, fica essa dica aí para você. Se quiser programar uma viagem de Réveillon ao Nordeste, procure quanto antes reservar a sua hospedagem. Quanto à parte de alimentação, eu dividi em duas partes, por quê? O primeiro gasto foi com restaurantes, quiosques, fast foods, ficou um total de R$ 882,61. E teve a parte do supermercado também, que é como nós nos hospedamos em um Airbnb, lá não tinha café da manhã, a gente mesmo tinha que preparar. Se a gente quisesse almoçar e jantar, também tinha disponível uma cozinha ali, o que facilitava e barateava ainda mais os nossos gastos. Então a gente gastou de supermercado o valor de R$ 300,74, dando um total então de R$ 1.183,35 nos gastos totais com alimentação. Na parte de transporte, nós optamos por alugar um carro. Ficou o valor de R$ 528,00, 8 diárias também do carro. Porém, como a gente estava no Airbnb que não possuía estacionamento, nós decidimos contratar o serviço de seguro, né, dentro da nossa locação, para qualquer imprevisto que pudesse vir. Então, nós pagamos mais R$ 426,00. É claro que nada aconteceu com o veículo, mas caso viesse a acontecer em questão de furto, batida, ou seja lá o que for, isso estaria incluso dentro desse valor e não precisaríamos pagar uma franquia aí que gira em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000, a média de franquia de um carro alugado. De combustível para os 8 dias, nós gastamos o valor de R$ 210,00, tendo em vista que nós fomos para o Beach Park, andamos pelas praias ali de Fortaleza, fomos também até Canoa Quebrada, Morro Branco. Esse valor também ficou muito em conta. O total, então, de transporte deu R$ 1.164,00. Achei um valor bem ok pelo período de 8 dias.
De gastos extras, foram somados as comprinhas que eu fiz ali no Mercado Central de Fortaleza. Aliás, tem um vídeo muito bacana aqui no canal, na playlist do Ceará. Se você não viu e gosta de saber valores de compra, corre lá, porque o vídeo do Mercado Central de Fortaleza ficou ó, uma beleza. Vale a pena conferir. Mas ainda assim, falando dos nossos gastos, as comprinhas que eu fiz no geral ficou no valor de R$ 812,96. Claro que a esse gasto também foi somado o ingresso do Beach Park. Nós fomos um dia no parque, o valor do ingresso por pessoa era de R$ 180, então deu um total de R$ 360 para os dois. Os gastos extras, então, ficam no total de R$ 1.172,96. De passagem, as nossas passagens nós compramos em janeiro de 2024. Assim que abriu a disponibilidade da data, nós já compramos as nossas passagens porque a gente ia fazer a compra com pontos pela American Airlines. A gente voou com a Gol até Fortaleza, então eles têm esse serviço ali com a American Airlines, né, em parceria. O valor da nossa passagem ficou em 30 mil pontos ida e volta para duas pessoas, mais uma taxa de embarque também ida e volta no valor de R$ 140. Os pontos, obviamente, a gente já tinha, então a gente não soma em valores esses pontos, a gente só vai somar mesmo a taxa de embarque no valor de R$ 140. Então, nossas passagens para o Nordeste, no Réveillon, saiu no valor de R$ 140, sendo aí, então, o valor de R$ 70 por pessoa. Você não compra nenhuma passagem de ônibus até Fortaleza por R$ 70, né? Nem que seja de ida. Então, é o que eu falo para vocês. Se você se programar, saber gastar com os pontos, né, as milhas que você tem, você consegue sim resgatar pelo menos uma viagem aí por ano para duas pessoas, um casal que gasta aí, em média de 4 a 5 mil reais por mês. É claro que eu vou trazer isso com mais calma para explicar para vocês, porque esse projeto todo que eu estou fazendo durante o ano, todas, absolutamente todas as minhas viagens estão sendo compradas com pontos, tá? Então, se eu fosse fazer a mesma quantidade de viagens distribuídas em anos para duas pessoas, uma viagem ao ano, com todas as viagens que eu tô tendo esse ano somente, eu viajaria durante 8 anos consecutivos. Então, eu vou trazer com calma em um outro momento. Até se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário abaixo para eu te responder num futuro vídeo sobre esse assunto, que são pontos e milhas, tá? Mas então, as nossas passagens saíram no valor de R$ 140, que foi somente o pagamento da taxa de embarque. Agora, quanto ao estacionamento do aeroporto, foram 8 diárias também, num valor que saiu em R$ 152,10. Nós deixamos o meu carro no estacionamento Decolar. Esse estacionamento você pode deixar o carro e levar sua chave, porém tem um contraponto nesse caso que eles não realizam checklist. Então você deixou o carro ali, dá uma geral filmando, fotografando todo o exterior e interior até mesmo do seu veículo, para que esteja tudo em ordem, porque eles não fazem essa parte do checklist. Eu deixo sempre no Pons Park, até falei para vocês no vídeo anterior de Buenos Aires, mas infelizmente no dia que a gente precisava deixar não tinha vagas. Ainda assim o decolar foi bem ok, o traslado fluiu normalmente, foi rápido, foi ágil, mas tem esse contraponto que para mim eu prefiro até deixar a chave, mas ter uma segurança ali de que eles vão fiscalizar todo o meu carro, tomar um cuidado maior, como é no caso do Pons. Mas ainda assim recomendo também o serviço do Decolar. Bom, somando então todos os gastos que eu tive, que eu apresentei a vocês, com hospedagem, alimentação, parte de transporte, gastos extras, passagens e o estacionamento do aeroporto, o total da minha viagem de 8 dias a Fortaleza para as festas de fim de ano ficou em R$ 4.983,33 para duas pessoas. Então saiu menos de R$ 2.500 por pessoa. Você pode até falar para mim que tá caro por ser Fortaleza, porque Fortaleza é um lugar barato, tá, gente? É um lugar barato para você comer, é um lugar barato para você passear, para você comprar suas bobeirinhas ali, souvenir e tudo mais. É muito barato. Então, R$ 5.000 para duas pessoas, quase, né? É um pouco caro, sim, mas nós estávamos no Réveillon.
numa das melhores praias de Fortaleza, se não a melhor praia, que é a praia de Iracema, onde tem a principal festa ali de Réveillon. Então, assim, eu acho que o gasto que eu tive para essa época do ano foi muito bom. Tendo em vista que as nossas passagens, sendo compradas com milhas, nos fizeram economizar muito, porque a média de gastos com passagens para Fortaleza nessa mesma época do ano gira em torno de 4.000, R$ 4.500, podendo chegar até mais que isso, tá bom? Então, assim, comprando com antecedência, sabendo se programar, fazendo da maneira como eu expliquei para vocês, você consegue realizar sim uma viagem de final de ano ao Nordeste muito mais econômico, tá? Fica aí a dica para vocês. E aí, me diz o que você achou dessa viagem. Ficou cara? Ficou barata? Você tem alguma dúvida? Escreve aqui embaixo que eu respondo para você. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Curta, comenta e compartilha. Aproveita para maratonar as demais playlists e fica de olho, porque sempre tem um conteúdo bem bacana vindo por aí. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Beijos!